Posso ouvir um amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite, amém? Nessa noite de domingo, primeiro culto nosso de 2026. A gente sabe que tem muitos irmãos aí que já estão de férias, descansando, né? E é bom a gente tirar férias, é bom descansar. Glória a Deus. Às vezes hoje eu estava vendo uma postagem, né? A freeway cheia e alguém colocou assim, isso que nós estamos em crise. Imagina se nós não estivéssemos em crise, né? Mas eu entendo que todos nós precisamos tirar férias e descansar. Amém, queridos? Domingo passado nós tivemos um culto profético, um culto maravilhoso, e onde nós trouxemos os nossos pedidos, propósitos, alvos de oração. E nós também falamos sobre esse ano, né, a ideia de 2026, ano da Igreja em Movimento. No segundo semestre do ano passado, nós entendemos muito claro isso de Deus, e algumas coisas aconteceram, como o DP, que é o Despertar do Propósito, que volta nesse ano, vai ser aberto às turmas. O DP, o pastor Everton coordena com a equipe dele ali, e foram 4 turmas, 2 online, eu acho, né? 2 presenciais, ou uma online e 3, né? Porque tinha encontro no sábado de manhã, né? E esse ano nós vemos com uma novidade a partir de março. A gente vai falar disso no domingo que vem, mas eu já vou adiantar um pouquinho aqui. A partir do dia 10 de março, na terça-feira à noite, nós vamos abrir a escola de crescimento aqui na igreja. Ele não será um culto, ele é uma escola de crescimento. Domingo que vem vai ser falado sobre isso. Ela é uma escola que ela tem 6 livros, ela tem 3 módulos, ela dura 9 meses. Vai ter formatura no final do ano. Aí uma das equipes aqui da igreja já fez, dos pastores, a gente tem o último módulo para terminar. Essa escola é muito legal, ela vai trazer um crescimento, porque às vezes as pessoas chegam para nós e perguntam, eu quero estudar. Você quer estudar? Então você vai se inscrever e você vai estudar. Tem um custo, a gente vai estar falando sobre isso, sobre os livros, não é muito alto, é um custo pequeno. A qualidade do material é baseado no material que é da comunidade cristã de Ribeirão Preto, uma grande igreja no interior de São Paulo. E no ano passado nós já começamos essa escola para um grupo, né, um protótipo, e essa escola é maravilhosa. Então, a partir da terça-feira, dia 10 de março, nós vamos iniciar essa escola aqui. Domingo que vem nós vamos estar falando mais, ou eu ou a Maísa aqui, quem vai dar os anúncios, os avisos, sobre essa escola, sobre as inscrições, e você pode fazer. Pastor, eu estou chegando agora. Pode fazer. Se inscreve lá. Ela fala sobre rudimentos da fé, ela fala sobre milagres, ela fala sobre ministério, fala sobre cura, fala sobre libertação, fala sobre Espírito Santo, fala sobre pecado. É uma escola completa, muito completa. Ela tem os módulos, cada módulo dura 3 meses. Então, como é que funciona a aula? Serão 2 horas de aula. E a ideia nossa é iniciarmos uma turma presencial. Se nós tivermos 2 turmas, né, uma turma aí que ultrapasse 25, nós vamos começar a escola com no mínimo 25 alunos. Né, sala de aula aqui no lado, classe, tem classe, tudo ali, sala de aula. Eu vou dar aula, o pastor Everton e outros aqui da igreja, também pastores, nós vamos estar lecionando, vai ser uma escola muito legal. Dentro disso, porque nós entendemos que, nós falávamos sobre isso o ano passado, a igreja não é estática, irmãos. Se cada um de nós que está aqui hoje, preste atenção, se cada um de nós ganharmos uma pessoa esse ano, nós nos tornamos o dobro de pessoas. Eu e você temos uma missão. A nossa missão é falar do amor de Jesus para alguém. Você chegou aqui através de alguém. Você chegou aqui, talvez, através de um amigo, de um tio, de uma mãe, de uma avó. Eu conheci o Evangelho através dos meus pais. E eu me apaixonei por esse Evangelho. Eu cresci num lar cristão, desde pequeno, na igreja. Mas muitos vieram porque um filho tinha um problema com drogas. Talvez foi um divórcio que te trouxe aqui. Talvez foi um acidente, uma enfermidade. Não importa, o importa é que você está debaixo de um propósito de Deus. Romanos 8, 28, Paulo diz o seguinte, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós como igreja, nós não podemos, queridos, entenda isso, nós não podemos esquecer da nossa missão.
E o grande problema é que nós esquecemos da nossa missão. A nossa missão é falar do Evangelho de Jesus. Amém? Essa é a nossa missão. Eu quero que você não me interprete mal, eu não me importo quando as pessoas me mandam. Ontem eu estava na estrada e recebi esse pedido de oração, quando a gente parou o carro para comprar alguma coisa, uma água ali, um energético, e eu falei para a pastora, tem um pedido de oração grave aqui, vamos orar e tal. E eu falei para o irmão, amanhã de noite a gente vai estar orando, essa é uma família que vem de Canoas, congrega conosco, eu falei, a gente vai estar orando, vamos estar levantando um clamor. Mas entenda, você tem a autoridade também para pregar o Evangelho, orar pelos enfermos, expulsar demônios. Esse ano nós cremos na Igreja em Movimento, agora daqui praticamente 2 meses, final de fevereiro, nós iniciamos as nossas células. Nós voltamos com as nossas células, com os grupos pequenos espalhados em diversos bairros, Porto Alegre também, em outras cidades. Porque é importante que a igreja durante a semana, irmãos, o que muda a tua vida, entenda, não é um culto. Existem igrejas, eu não vou citar o nome, uma igreja que ela tem a minha idade aqui no Brasil, ela nasceu na década de 70, ela tem culto todo dia se você passar na igreja. Eu não sei como é que eles conseguem. Segunda, sexta, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. Deve ter trocentos pastores trabalhando naquela igreja. Mas eu aprendi, ao longo dos anos, com grandes líderes nessa nação, que o que te transforma não é o número de cultos que você vai, é a decisão que você toma de ter uma vida transformada. A transformação não é por fora, ela é por dentro. E hoje nós iniciamos uma série falando sobre caminhando com propósito. Todos nós precisamos caminhar debaixo de um propósito. Quando eu casei, eu não casei porque eu queria legalizar o sexo. Tem igrejas que é impressionante. Eles exigem que os jovens casem cedo. Aí os jovens casam com 17 anos, que eu acho um absurdo isso. Não é o tempo dos nossos pais, dos meus avós. Quem está comigo aqui? Hoje é diferente, gente. Por exemplo, aqui na igreja a gente tem uma postura em relação ao namoro. A gente não abençoa um namoro de 2 jovens porque tem 15 anos. 15 anos vai estudar, meu filho. Tu não tem dinheiro para comprar um picolé, às vezes. A minha geração, a nossa geração, 14 anos, tu estava assinando carteira de trabalho. Tu estava ralando, trabalhando no Zafre, trabalhando numa oficina, trabalhando de office boy, essa profissão não tem mais. A gurizada quer o que hoje? Então nós entendemos que para namorar, o namoro ele tem o quê? Um propósito. Se namora, pensa em casamento já. Vai ficar o quê? 5 anos. Claro que isso que eu estou falando para vocês, estou falando dentro de um ambiente cristão, tá? Porque quem está na esfera lá fora não tem esse pensamento e eu nem obrigo ninguém a ter. Eu estou falando dentro daqui. Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque nós caminhamos debaixo de um propósito. Quando eu casei debaixo de um propósito. Eu não estou dizendo que você tem que conhecer uma pessoa hoje e casar amanhã. Foi 11 meses, eu e o Roberto. Nós nos conhecemos num acampamento, num retiro de jovens. Conversamos alguns meses por carta, alguns sabem dessa história, e depois iniciamos, e eu disse para minha sogra, olha, eu noivei agora, em maio eu quero casar. Hã? Sim. Debaixo de um propósito. Verdade, noivamos acho que setembro e outubro, em maio nós casamos. 25 anos já se passaram, 26 na realidade. Meu Deus, é assim. Daqui um pouco, num piscar de olhos, eu já vou estar aqui pregando para vocês com 60 anos de idade, que o Senhor me dê muita saúde. É verdade. A vida passa muito rápida. E nós não podemos esquecer que nós caminhamos debaixo e com um propósito, para cumprir uma missão a qual Deus nos deu, queridos. Amém? Quando um presidente da república, ele assume, e ele se torna o líder daquela nação, ele está debaixo de uma ordenança, ele tem um propósito, ele tem que cumprir o propósito da gestão daquela nação, ou um governador, ou um prefeito. Esse ano é ano de eleição, é um ano chato para mim particularmente, porque eu não gosto de ano de eleições. Vai ter muitos candidatos que vão tomar ceia aqui na igreja, vão pedir oração, vão orar, olha, irmãos, eles não aparecem, mas de 4 em 4 anos eles vão botar os pés aqui. Diga amém. Eu já estou preparado já. É verdade, paz do Senhor, são tudo paz do Senhor, pastor. Vou mandar tudo para o pastor Everton. O pastor Everton, conversa com ele.
A gente fala brincando, mas é sério, né? É muito sério isso. Então hoje nós iniciamos, são 4 domingos nesse mês de janeiro, 4 domingos caminhando com um propósito, essa é a série de janeiro. E hoje nós vamos falar sobre passos ordenados por Deus. Diga comigo, passos ordenados por Deus. Você acredita que os teus passos têm que ser ordenados por Deus? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo, Salmos 27, verso 23. Eu vou ler 2 textos. Salmo 27, verso 23. Salmo 27, 27 não, eu falei 27, 37. Salmo 37, verso 23, já comecei bem já. Pode projetar para nós aí. O Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho. Vamos repetir juntos? Diga assim, o Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho. Agora nós vamos para o outro texto. Provérbios 16, 9. A Dai vai projetar para nós ali. Provérbios 16, 9. Olha o que diz. O coração do ser humano, ele traça o seu caminho. Vírgula. Mas o Senhor o quê? Lhe dirige os passos. Segura um pouquinho aí, Dai. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós podemos planejar e fazer um monte de coisa, mas Deus, Ele dá o veredito final. Amém, queridos? Ele dá o veredito final. Ele que nos dirige, Ele que guia os nossos passos. Então o nosso coração humano, ele traça, nós podemos traçar um caminho. Nós vamos passar o ano novo no interior, e eu gosto muito de conhecer novas cidades, novos lugares. E eu falei, eu quero ir por um caminho e quero voltar por outro caminho. Então quando eu era vendedor, eu andava muito por aquela região, e eu quero ir por uma estrada e quero voltar por outra. Então, o ser humano é assim, irmãos, olha que interessante hoje. Aí no teu celular, aqui na palma da mão, você pode baixar o Waze, que é um GPS. Eu me lembro quando lançaram o GPS, era caro pra caramba. Eu não tinha dinheiro para comprar um GPS. E em 2007, 2008, eu inventei de ir a Buenos Aires de carro com os meus filhos. 2007, perdão. A Isabel tinha 1 ano de idade. 1 aninho. E os meninos eram pequenos, 6 e 5 anos. E eu pensei, e agora, como é que eu vou? Comprei o mapa da 4 rodas, numa banca, né? A galera da minha idade aí vai lembrar disso. Comprei um mapão, botei na mesa de casa, risquei o caminho. O pastor argentino, saudoso Tito Arquiel, disse para mim, vai para o Santana do Livramento, porque a polícia de Uruguaiana depois lá é corrupta, a polícia argentina, né? Beleza, eu fiz tudo aquilo e eu fui até Buenos Aires, 1.200 e poucos quilômetros. Ontem passei por Santiago lá, Rui. Passei lá pelas bandas de vocês lá. Então, olha que interessante. Hoje, você entra no carro, dependendo de alguns carros que você tem, o carro já vem com CarPlay. Tecnologia de ponta. Você conecta, coloca o endereço, conectou com o Waze, e já te dá o destino. Eu vou em Santa Maria, 300 e poucos quilômetros, quase 400, dá quase 4 horas de carro. Você clica, o GPS ele já te deu o quê? O que ele te deu? Um caminho pronto, com todas as praças de pedágio. Inclusive o valor que você vai gastar nesse trecho, R$30 de pedágio, você já tem ali. Você consegue, isso eu nem sabia, a gurizada mais nova vai ensinando, que você consegue achar até o combustível mais barato em alguns postos de gasolina. Você clica ali. Mas é tão interessante que no Waze, ele tem
no cantinho aqui da tela, ele tem uma figurinha com umas setinhas, que você clica ali, ele vai te dar 3 destinos, rotas. Rota 1, a primeira, a mais rápida, a mais, vamos dizer assim, econômica. A rota 2 e a rota 3. Olha que interessante, o que é esse GPS? Esse GPS é algo que foi criado por israelenses, você sabia disso? Nos dá uma rota, nos guia. Nós precisamos estar conectados com Deus. Ele é o nosso GPS. Ele nos guia. Ele guia os nossos passos. Ele sabe os nossos caminhos, aonde nós vamos passar. Ele sabe se lá na frente tem uma cilada. Então muitas vezes Ele até permite algumas coisas acontecerem que serão, sabe o que? É o diabo me atacando. Não, é livramento mesmo. Não é só o diabo, é livramento de Deus. É Deus que está agindo. Antes de Deus revelar o destino, Ele confirma os passos. Nós precisamos entender isso. Antes de Ele revelar o destino, Ele confirma os passos. Não caminhe ansioso pelo futuro, caminhe alinhado com Deus. Irmãos, nós temos como ministério, nós temos muitos planos. Talvez nós não vamos conseguir cumprir todos até 31 de dezembro desse ano. Tem 300 e poucos dias pela frente. Mas se nós alcançarmos 80% daquilo que nós estamos planejando, aleluia, glória a Deus. O Senhor está à frente. A questão é que os nossos passos precisam ser ordenados por Ele. Amém, queridos? E nesse âmbito, já que eu estou falando de GPS, como eu disse, antigamente se pegava um mapa e se traçava um caminho. Eu me lembro que tinha um irmão que congregou conosco, querido Valdecir, e eu estava passando um momento muito difícil financeiramente naquela época, e era pastor já da Seda. E ele dizia: pastor, vem trabalhar comigo, a gente vai ter que viajar pelo interior, região das missões e tal, e assim, nós vamos vender, o senhor vai vender esse produto, e isso e aquilo, e eu falei: vamos embora. Então eu viajava na segunda-feira e voltava na quinta-feira à tarde, para que eu pudesse pregar no culto da noite. Eu ia quase até Santa Rosa, quem conhece a região das missões, eu andava por toda aquela região, Ijuí, Santo Ângelo, Santa Maria, por tudo que era canto. Então era caro um GPS. Hoje, falando na realidade espiritual, irmãos, eu estou aqui pregando para vocês em uma igreja que está online. Eu não sei quantas pessoas estão online conectadas, 20, 30, 40, mas tem gente nos assistindo. E também, se você abrir o Instagram agora, ou o YouTube, são milhares de igrejas transmitindo o culto nesse exato momento, agora. Se você hoje quer um estudo sobre Apocalipse, é só você colocar no YouTube que você vai encontrar. Cursos, se você quiser fazer curso, você vai encontrar. Mas nós precisamos entender que nós precisamos também fazer um filtro em relação a tudo isso. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Primeiro ponto dessa noite que eu quero tratar com você: Deus ordena passos e não impulsos. Cada passo que a gente der, ele deve estar firmado no Senhor. Muito firmado em Deus. Quando nós damos um passo em Deus e os nossos pés eles estão firmados em Deus, venha o que vier, nós estamos firmados em Deus. Amém? Os teus passos estão nele, estão firmados nele. Por isso que Salomão falou aqui: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Você tem deixado o Senhor dirigir os teus passos? Sim ou não? Ele precisa dirigir os teus passos. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Nem tudo. Nem tudo, vou repetir, nem tudo que parece bom vem de Deus. Ah, Deus está me abençoando. Irmão, de repente Deus te dá um mega do emprego, você abandona Deus. E você nem agradece a Deus. Eu conto a história de um jovem, uns anos atrás, congregou conosco, no primeiro prédio. E eu me lembro que tinham passado uma grande caminhonete, uma caminhonetona enorme, assim, linda. Ele disse: se eu tivesse uma dessa, eu me desviava. Eu falei: cara, tu já está desviado.
Só em falar essa besteira, tu já está desviado. Porque se um carro vai me desviar, um trabalho vai me desviar. Irmãos, a gente não pode ficar usando Deus para as coisas. Deus é Deus, Criador dos céus e da terra. Você tem que ter algo. Eu ouvi o pastor Everton aqui, falando do Mateus orando. Você tem que ter gratidão no teu coração. Gratidão começa nas pequenas coisas. Eu não agradeço a Deus quando eu ganho grandes bênçãos. Eu começo o dia agradecendo a Deus. Pelo ar que eu respiro, pelo pão que eu como no meu café da manhã, pela minha xícara de café. Quem está comigo diz amém. É nas pequenas coisas que você começa agradecendo a Deus. E nós muitas vezes, nós somos o que? Impulsionados. Deus, Ele ordena os passos, não impulsos. Deixa eu dizer uma verdade para você central aqui nessa palavra. Nós não podemos tomar decisões importantes por impulsos ou emoções. Porque às vezes nós podemos comprometer muitas coisas. No momento que nós estamos passando por alguma pressão, por algum momento. Olha, nesses anos eu não sei quantos aconselhamentos de casamento eu já fiz, nesses anos todos de ministério. Mas muitas vezes os casais, eles esquecem os juramentos que eles fazem diante de um pastor ou diante de um padre. Um padre também é um sacerdote de Deus. Está dentro do cristianismo. Ele não vai te casar em nome do diabo, ele vai te casar em nome de Deus. Mas entenda algo, nós fazemos um juramento na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Um dia eu brinquei com a minha esposa, eu falei, olha, se eu sofresse um acidente, tu ficaria comigo? Ela disse sim, até o final da tua vida. Isso é aliança. E se fosse o contrário, a mesma coisa. Ah, faltou o dinheiro. Não, então sim, vou ter que arrumar um cara agora que tenha mais grana agora para me sustentar. Isso não é amor, isso é interesse. O nosso amor, ele não pode ser interesseiro, ele tem que ser, eu estou contigo porque o que tu vai me dar? Nós vivemos hoje diante de uma sociedade assim. É uma sociedade interesseira. E com Deus? Ah, eu vou te servir, mas o que tu vai me dar? Eu quero, na realidade, a graça de Deus, que é o favor que eu não mereço. O que é graça? Nós cantamos muitas vezes sobre graça, falamos de graça, mas nós não entendemos o que é graça. Graça é o favor imerecido. Eu não merecia, mas eu fui alcançado por essa graça. Esse favor que eu não merecia e veio de Deus, e Ele me alcançou, e pela sua graça eu fui salvo, e eu fui transformado, a minha vida foi transformada. Isso é o poder da graça de Deus. E eu e você precisamos desfrutar dessa graça. Ah, mas eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Não acredita? Até a água subir e você estiver se afogando, você vai gritar por Deus. Se você ir lá num canal de streaming e você acessar Deus Não Está Morto, esse filme tocou o mundo, filme cristão, é um professor, o Deus Não Está Morto 1 fala de um professor que implicou com um aluno cristão nos Estados Unidos. Mas a história conta, sabe por quê? Porque aquele professor havia perdido um familiar. E ele havia tido uma decepção com Deus, porque Deus permitiu aquele acidente na vida daquele familiar. Então ele se dizia que ele era um ateu. Quantas pessoas hoje estão decepcionadas com Deus porque não entenderam o porquê que aquilo aconteceu? Talvez uma mãe que esperava um bebê e de repente ela perdeu aquele bebê e ela não conseguiu mais engravidar, então ela diz, olha, hoje eu não acredito mais em Deus. Eu estou dando exemplos. Mas independente daquilo que nós passamos, Deus continua sendo Deus. Às vezes nós vamos passar momentos que vão ser momentos tensos, e nós não podemos agir por impulsos, as nossas decisões, e muito menos por emoções. Deus não vai nos conduzir por ansiedade, pressa ou emoção momentânea, mas Deus escute, Deus vai nos guiar sempre por discernimento e obediência. Discernimento e obediência são duas coisas que vão nos guiar, debaixo da orientação de Deus.
Impulso é reação. Quando nós damos um passo em Deus é direção. Amém? Então, impulso é reação. E muitos de nós somos eu particularmente, eu estou aprendendo, né? A não ser tão reativo. Olha que Deus tem me ensinado cada lição. A não ser tão reativo. E muitos de nós, dependendo do nosso temperamento, a gente é mais reativo. Muitas vezes a gente tem que ser mais pensativo. Pensar mais, antes de reagir. Deixa eu dizer algo para você, que nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Quem abriu? Você precisa aprender a dizer: Deus, eu quero que tu me guie em tudo que eu vou fazer. Eu vou abrir um negócio. Eu vou fazer essa faculdade. Eu vou casar com essa pessoa. Eu vou planejar essa viagem. Que essa viagem aconteça debaixo do poder de Deus. Eu me lembro que quando nós completamos 20 anos de casamento, e eu disse para Roberto: vamos fazer uma viagem, a gente gosta muito de viajar, nós dois. E eu me lembro que eu tinha visto um pacote, era um pacote promocional para ir para Bariloche, na neve, lá na Argentina. 2020. O que aconteceu em 2020? Pandemia. E eu me lembro que hotel, passagem, tudo ali, e de repente eu recebo um e-mail: está fechado as fronteiras da Argentina, pandemia. Se passou 2 anos para que a gente pudesse viajar novamente. Eu fiquei extremamente frustrado. Falei: meu Deus, mas que coisa séria, já está até pago e a gente queria ir lá. Muitas vezes algumas coisas não são no nosso tempo, são no tempo de Deus. E quando elas acontecem no tempo de Deus, o sabor das coisas é melhor. A tendência nossa é que as coisas sejam do nosso jeito. Nem toda, olha só, vou repetir isso, nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Nem toda oportunidade é propósito. Muitas vezes não é propósito. Ah, mas é propósito de Deus. Não é propósito de Deus. Nem toda oportunidade. Você quer uma porta que abre e te afaste de Deus? Te afaste da comunhão do corpo de Cristo? Irmãos, eu falo isso respeitosamente para todos vocês que estão aqui. A minha vida está em Deus. A tua vida tem que estar em Deus. Eu me lembro que, quando solteiro, quantas oportunidades eu recebi de trabalho que eu ia ganhar mais, mas eu não podia, eu precisava estar no culto, pelo menos no dia de domingo. Eu precisava estar servindo a Deus. Eu precisava estar em conexão com Deus. É sério. O quanto isso é importante para nós. Sabe que nós ocidentais, que estamos aqui do lado do ocidente, a gente não dá bola para isso, gente. Me dói no coração hoje, a minha filha que mora no Oriente, não no Ocidente, está do outro lado do mundo. Ela sente falta dessa comunhão, de estar servindo no ministério infantil. Ela cresceu na seda, desde criança, a igreja já existia. Ela sente falta, mas está indo numa célula liderada por um casal, um pequeno grupo, está lá, mas ela diz: mãe, pai, eu sinto muita falta. Falta da ceia, falta desse momento, falta dessa comunhão. Mas lá os cultos são restritos, monitorados. Vai para a China. O que está acontecendo com o imperador chinês? Ele manda prender um pastor que nem eu, e eu vou ser condenado à morte. Dentro de 1 ano, 2 anos, acabou para mim. Eles me separam da minha família, meus filhos, netos. Eu vou ser condenado à morte. Por quê? Porque lá o cristianismo não é a religião oficial daquele lugar. Se eu tivesse no Afeganistão, eles me descobrissem, eu já estaria morto. Então, irmão, muitas vezes nós não valorizamos esse ambiente aqui. Eu quero que você entenda esse ambiente aqui, esse ambiente aqui não é um ambiente de religiosidade, é um ambiente de comunhão. Isso aqui não é um ambiente de fofoca, de cuidar e falar da vida dos outros. Isso aqui é um ambiente para nós buscarmos a Deus e dizermos para Ele: Senhor, eu quero ser transformado. Eu não presto, Jesus. Sabe, essa oração que eu faço todo dia: Senhor, eu não presto sem Ti. Deus, Ele não costuma pegar as suas mãos e fazer reparos em um vaso quebrado. Ele quebra e faz um vaso de novo. Ele faz um novo vaso.
Porque Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Ele faz um vaso novo, assim somos nós. Nem tudo que parece bom é certo no tempo de Deus. Muitas vezes o erro não está no destino, mas no caminho escolhido. Mesmo eu tendo escolhido uma rota diferente, eu falei, eu quero ir por essa rodovia, mas eu orei antes. Senhor, será que eu devo ir por aqui? Eu estou falando sério. Perdoa a minha curiosidade. Mas eu quero ir por esse caminho, eu quero conhecer umas outras cidades que eu não conheço. Você precisa estar no Senhor. Está nele. Fique imaginando, no ano de 2016, nós somos convidados e a nossa liderança, o Dennis Leide, nos pagou passagem, pastor do Canadá, que era o nosso líder geral, e nós recebemos, fomos presenteados a irmos a Quito, capital do Equador. Eu nunca vou me esquecer dessa viagem. Nós chegamos na segunda-feira em Quito, capital do Equador. Na terça-feira vocês vão lembrar de um acidente. Caiu o avião da Chapecoense. Quem é que lembra aí? Nós tínhamos chegado na segunda-feira e na terça-feira caiu o avião da Chapecoense. Você sabia que teve sobreviventes naquele avião? Um dos goleiros ficou sem uma perna, mas está vivo. Um outro também. Quando não é a tua hora, pode cair uma aeronave. Eu espero que nunca aconteça comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sempre oro muito antes de pegar qualquer avião. Não sou muito fã de avião. Só por necessidade. Mas não é a tua hora, não é a tua hora, meu irmão. Pode virar um caminhão do teu lado na estrada, pode pegar fogo no mato. Deus vai te tirar do meio daquilo ali. Se Deus tem algo na tua vida, Ele vai te livrar. Não chegou, como diz o pastor Cláudio Duarte, se não chegou o momento, não chegou o teu número, se Deus não chamou a tua ficha, não é a tua hora. Sobe 07. Agora já era, vai. 99, vem. Não é a tua hora, não é a tua hora. Você crê em Deus? Mas entenda, existem duas portas. Jesus falou sobre isso. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 7. Eu já estou indo para a reta final. Mateus capítulo 7. Verso 13. Hoje de manhã eu estava meditando nesse texto. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Pode passar o 14. Estreita é a porta, preste atenção nisso. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para quê? Para a vida. E são poucos os que o encontram. Esse texto que Jesus fala, e é relatado aqui por Mateus, ele vai emendar dentro de um contexto sobre os falsos profetas. Eu vou explicar para vocês. Ele vai falar dos falsos profetas que aparecem disfarçados de ovelha, mas por dentro eles são lobos vorazes. Mas eu vou me deter em algo aqui porque nós estamos falando de caminho, nós estamos falando de passos, de GPS. E eu vou repetir algo que eu disse. Que nem tudo que parece bom é certo. Muitas vezes o erro não está no destino, mas no caminho que nós escolhemos. Deus coloca diante de mim e de você duas portas. A porta larga e a porta estreita. O caminho muitas vezes ele é espaçoso, ele é maravilhoso, mas ele vai nos levar para o inferno, ele vai nos levar para a perdição. Não foi uma nem duas pessoas que muitas vezes elas chegam para Deus, Deus, eu quero aquele trabalho, sabe, eu quero ganhar dinheiro. Deus abre a porta é uma porta enorme, espaçosa, larga, muito próspera.
aquela pessoa nunca mais, eu não preciso mais de Deus agora. Aquele caminho se tornou um caminho de perdição para aquela pessoa. Mas muitas vezes, o caminho, não muitas vezes, sempre, deixa eu melhorar aqui, deixa eu consertar o que eu falei. Mas a porta estreita, ela é uma porta mais árdua, mais trabalho, mais apertada, mas ela vai te levar à vida. E que vida? Vida eterna. Cristianismo não é porta larga, cristianismo é porta estreita, é sacrifício. O que você sacrifica hoje, meu Deus, você vai viver coisas extraordinárias amanhã. Sabe também, lembrando você que para você viver coisas extraordinárias, você precisa fazer o ordinário. Só vive o extraordinário quem faz o ordinário. O ordinário é eu ter a minha vida com Deus. A começar pelo um coração grato. Nós iniciamos o ano agradecendo a Deus, Senhor, obrigado por mais um ano. Mas nós precisamos deixar para trás o ano velho, que ficou 2025, diga comigo, já foi. Já foi, gente. E agora, quais são os planejamentos para esse novo ano? Amém? Eu sei que muitos de vocês já entregaram no altar de Deus. Deixa eu dar 3 exemplos bíblicos aqui para nós orarmos, para mim já encerrar. Abraão, não precisa você abrir, Gênesis 12, saiu pela fé e não pela lógica. Imagina, Deus chega para Abraão e diz para ele, sai do meio da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, não precisa abrir. E de repente Deus faz promessas para aquele homem. Ele sai da terra de Ur dos Caldeus. Deus muda a história de Abraão, ele saiu pela fé, não pela lógica. Moisés, o grande Moisés, agiu por impulso e atrasou o processo todo de Deus. E ainda não entrou na terra prometida. E nós estamos falando de quem? De Moisés, gente. Ele atrasou o processo, ele agiu por impulso. Sabe, uma das coisas mais tristes na vida de um homem ou de uma mulher é nós perdermos a presença do Espírito Santo. Sabe, uma das maiores lutas, o pastor Everton mencionou algo aqui. Irmãos, nós não pregamos o evangelho por dinheiro. Nós não estamos aqui para explorar você com a fé, porque nós não somos profissionais da fé. Eu não sou profissional da fé. Escute isso. Mas hoje muita gente vê a igreja como um Bob's, como um McDonald's. Nós estamos hoje, meu nobre colega de ministério e meu cunhado, nós caminhamos há 20 anos juntos. Tem outros pastores aqui na igreja. O pastor Éder está servindo, está lá. O pastor Luiz Fernando já está de férias descansando. Hoje está uma moda. Os caras montam, eles se ligam a um grande empresário. Vamos montar uma igreja? O que tu precisa? Telão de LED. Som de melhor qualidade. Músico contrata músicos. Montam grandes estruturas, esvaziam outras. Mas deixa eu falar algo para vocês. Isso tem tempo de validade. Como um saco de feijão, como um vidro de pepino, tem data de validade. Evangelho, cristianismo não é negócio. Isso aqui é fé, é propósito. Diga amém. Você vai ouvir muito sobre isso, queridos. É fé, é propósito, é destino em Deus, não é negócio. Nós precisamos estar em Deus, alcançar pessoas. Você vai ser usado esse ano para ganhar o teu vizinho, ganhar a tua vizinha, teus familiares, colega de trabalho, de faculdade, aqueles que jogam bola com você, aqueles que compram algo de você, aqueles que são teus clientes, teus funcionários. Davi esperou o tempo de Deus, mesmo já ungido rei. Queridos, Davi, ele foi ungido rei, ele era um garoto, um jovem, mas se passou mais de 20 anos para ele assumir o trono no lugar de Saul, ou seja, ele foi ungido antes.
Ele recebeu a unção de Deus. O que é a unção? É a capacitação de Deus. Mas ele esperou o momento de sentar no trono e ser o rei de Israel. O tempo de Deus não é o nosso. Então que nós possamos entender de começar o ano caminhando debaixo de um propósito. A igreja está em movimento. Nós precisamos nos mexer. Se tem uma coisa que nos alegra, é você conhecer alguém que está atolado nas trevas. E daqui a um pouco essa pessoa vai te procurar, porque é isso que o Espírito Santo começa a fazer, essas conexões. Ele faz isso, não é eu, não é nós, não são estratégias pastorais ou de uma igreja, é o Espírito Santo que começa a soprar. E essa pessoa, ela vai te procurar, ela vai dizer, eu preciso do que você tem. E aí, eu só dou aquilo que eu tenho. E aquilo que você tem é Deus, então você vai dar a essa pessoa a esperança de viver uma vida com Deus. A minha avó, que já descansa no Senhor materno, ela dizia uma coisa: o pouco com Deus é muito. É o que a palavra fala. É, meu filho, o pouco com Deus é isso, o pouco com Deus é muito. Muitas vezes nós queremos o bastante, só que Deus não está nisso. Mas quando nós entendemos, nós somos fiéis no pouco, sobre o muito nós seremos colocados. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus vai acrescentar o que tem que ser acrescentado. Buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão o que? Acrescentados. Irmãos, que Deus derrame inteligência sobre você, para que você possa abrir negócios. Inteligência. Nós somos um povo inteligente, você não é um povo ignorante, amém? Que Deus derrame sobre você sabedoria, graça, que venha uma unção de Deus, de criatividade, sobre os nossos jovens, sobre os nossos filhos, netos, em nome de Jesus. Se coloque em pé no teu lugar. Eu quero orar com você. E eu creio que nós vamos ver grandes coisas esse ano. Muita gente vai se converter. Vamos batizar muitas pessoas. Vamos ver muitas pessoas novas aceitarem a Jesus. Isso é a maior recompensa que nós temos na nossa vida. Pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Aleluia. Vamos fazer uma declaração. Levante suas mãos, você pode levantar suas duas mãos. Você vai repetir comigo isso. Feche os teus olhos. Nós vamos fazer essa declaração profética. Diga comigo: neste ano, não andarei perdido. Meus passos são ordenados e guiados pelo Senhor. Eu caminharei com propósito e verei cumprir das tuas promessas na minha vida, na minha família, nas minhas finanças. Continue com as mãos levantadas, comece a orar. Senhor, nós invocamos o teu nome nesta noite, e que essa declaração profética que nós fizemos diante de ti, ela seja selada pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós declaramos que neste ano novo que já começou, nós vamos viver coisas maravilhosas, como nós cantamos, porque há poder no teu santo nome. Nós declaramos isso, não é no nome do pastor Leandro, do pastor Everton, de uma igreja, mas é no teu nome, Senhor, que nós declaramos isso. Talvez se nessa noite alguém entrou aqui doente, enfermo, decepcionado, amargurado, com vontade de desistir, de largar tudo, até mesmo de dar cabo da vida, nós declaramos o poder de Deus sobre a tua vida. Que haja nesse ano uma mudança de mentalidade. Senhor, nós declaramos missão, colheita e expansão. Nós declaramos muitas casas, dezenas de casas sendo abertas, apartamentos, salas de aulas, muitas células, muitos grupos de crescimento, Senhor. A escola de crescimento, muitos alunos estudando a partir de março. Uma igreja viva, uma igreja que se move,
que se move debaixo dos dons do Espírito Santo. Quando nós nos movemos debaixo de Deus, o Espírito Santo começa a derramar os seus dons, para que a igreja comece a se mover, se movimentar debaixo da unção de Deus. Tira de nós toda mornidão, toda frieza espiritual, toda frieza dos ventos mundanos que tentam nos atingir. Senhor, sopra o vento do Teu Espírito nesse lugar, sopra o vento do Teu Espírito sobre nós, renova a nossa fé, não nos deixe enfraquecer, como Tu nos ensinaste na Tua oração, Jesus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o Teu reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Há poder no Teu nome, há poder no Teu nome. Nós declaramos neste domingo, neste primeiro domingo, nós profetizamos: vidas serão transformadas, famílias inteiras serão alcançadas, bairros serão tocados pelo poder de Deus, cidades serão tocadas. Senhor, nós não pregamos por dinheiro, nós não pregamos um evangelho de negócio, nós pregamos o evangelho que é o poder de Deus, para transformar pessoas, para mudar vidas. Senhor, vem com toda a provisão que nós precisamos, como ministério, para dar continuidade em todos os projetos que nasceram no Teu coração. Toca, Senhor, todos os ministérios dessa casa, cada pastor aqui nesse lugar, cada irmão querido, cada irmã. Toca cada empresário, cada microempresário, Senhor, cada trabalhador aqui nesse lugar. Derrama do Teu Espírito, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, porque há poder no Teu nome. Você que está online conosco, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, cante isso.